Olha só, tem um relatório novo do Congresso americano sobre o Brasil que está dando o que falar. Mas e se esse documento oficial for só a superfície de uma história muito, muito maior? Uma complexa trama internacional? Pois é, a fonte que a gente vai analisar hoje, o canal Ancapsu, defende exatamente essa ideia. Então vamos mergulhar nessa história para entender o que pode estar por trás disso. E a tese principal já começa forte, vai direto ao ponto, como a gente vê aqui. A teoria é que esse relatório não é só um documento diplomático qualquer. Não. Ele seria uma mensagem bem direta, quase codificada, do círculo político do Trump para o governo Lula. Então, o que a gente vai desvendar aqui é justamente essa história não contada por trás do relatório. Uma história que, segundo a análise, envolve promessas secretas, jogos de poder e, o mais importante, um suposto acordo que foi quebrado e que teria desencadeado tudo isso que está acontecendo agora. Bom, vamos começar então pela peça central de todo esse quebra-cabeça, o tal relatório de Washington. O que ele diz exatamente e por que ele está causando tanto barulho? A data de publicação aqui é um ponto importante. Este é um documento recente e, de acordo com a análise, ele não surgiu do nada. Ele seria a continuação de investigações que já vinham acontecendo e que agora trazem à tona eventos mais novos que servem de base para essas acusações. E olha, as acusações não são leves, não. O relatório basicamente diz que o que acontece no Brasil não fica só no Brasil. Ele afirma que certas ações estariam atravessando fronteiras, ameaçando não só a democracia brasileira, mas também direitos fundamentais lá dentro dos próprios Estados Unidos. Certo. Agora vamos entrar no âmago da questão. O que exatamente o relatório está chamando de censura e o que essa palavra, lawfare, quer dizer nesse contexto todo? E aqui está um conceito-chave para entender a denúncia. A acusação, segundo o relatório, não é sobre decisões judiciais serem duras ou não. A questão é o lawfare, ou seja, o uso deliberado da lei e dos tribunais como se fosse uma arma para perseguir e silenciar oponentes políticos. E o relatório não fica em meias palavras, viu? Ele aponta um nome específico como sendo o arquiteto dessa suposta campanha de censura, colocando um único ministro da STF no centro de toda essa controvérsia. E para não ficar só na teoria, o relatório mostra exemplos que eles consideram concretos. Esse trecho aqui, por exemplo, faz parte de uma ordem judicial que está anexa ao documento. Ela exige o bloqueio de perfis em apenas 2 horas, com risco de multas diárias altíssimas. Esse tipo de ação super rápida e punitiva que a fonte aponta como exemplo claro de lawfare na prática. E é aqui que a história dá uma virada de roteiro. De acordo com a fonte que a gente analisa, esse relatório é só a pontinha do iceberg. Por baixo, existiria uma negociação internacional bem complexa. A grande pergunta que a nossa fonte levanta é: por que divulgar esse relatório exatamente agora? Qual o timing? A resposta, segundo essa análise, não seria nenhuma coincidência. Seria uma jogada calculada com um objetivo muito bem definido. E aqui, pessoal, está o coração da teoria. A fonte alega um suposto acordo de bastidores, um toma lá da cá de altíssimo nível. A ideia seria mais ou menos assim. O lado brasileiro se comprometeria a, digamos, resolver o problema que o ministro Moraes representaria. E, em troca, o lado americano aliviaria sanções econômicas e tarifas. Uma troca de favores com implicações, assim, gigantescas. E para argumentar que esse tipo de negociação não é algo inédito, a fonte nos lembra de um caso lá de 1978. Naquela época, uma pressão do presidente americano Jimmy Carter sobre direitos humanos teria feito o presidente Geisel prometer mudanças internas, que acabaram levando à abertura política. Esse paralelo sugere que a pressão externa dos Estados Unidos já teria, em outros momentos, ajudado a mudar os rumos do Brasil. Ok, mas se esse acordo realmente existiu, por que ele não foi para frente? A narrativa da nossa fonte aponta para um colapso total desse plano. Segundo a análise, o colapso do acordo teria acontecido em 4 atos. Primeiro, uma reunião fundamental entre Lula e Moraes. Ali, o presidente teria percebido que o destino político dos dois estava amarrado, ou seja, derrubar a Moraes poderia significar se derrubar junto. Essa percepção teria levado ao cancelamento de uma viagem crucial aos Estados Unidos e, por fim, ao fim do pacto. E tudo isso nos traz de volta para o agora, para este novo relatório de Washington. Como é que essas coisas todas se conectam? A interpretação final da fonte é que este relatório não é só para informar. Ele seria uma consequência direta do tal acordo quebrado, uma espécie de retaliação pública para mostrar o descontentamento e pressionar por aquilo que não foi entregue. A fonte resume tudo em uma palavra: aviso. O relatório, nessa visão, não seria um debate sobre leis.
Seria um recado direto para Lula e para os empresários que estariam envolvidos. Olha, cumpram o que vocês prometeram. E isso não seria um ato isolado. A fonte faz questão de destacar que este já é o terceiro relatório desse tipo desde 2023. O número 3 aqui é bem simbólico, porque não indica só uma repetição, mas sim uma clara escalada na pressão que estaria sendo feita. Então, se a teoria da fonte estiver correta, o que a gente estaria testemunhando não é só um debate sobre liberdade de expressão. É uma disputa geopolítica pesada acontecendo nos bastidores. E aí fica a grande pergunta no ar, né? Com toda essa pressão, tanto de fora quanto de dentro, como é que o cenário político do Brasil vai se desenhar até as eleições de 2026?